Olá, olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Go Talks. Eu sou Hugo Pereira da Orion e estou aqui hoje com a presidente do PMI São Paulo, Mônica Mancini. Seja muito bem-vinda, Mônica. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar com vocês aqui. Legal. Mônica, então já vamos começar valendo. Só que antes de mais nada, queria agradecer também a BSX, uma startup de tecnologia que está patrocinando esse nosso episódio, uma startup focada em desenvolver soluções IoT para o dia a dia da operação predial e industrial. Para quem tiver interesse, vai ter mais informações na descrição desse vídeo. Mônica, já aproveita comentando um pouquinho sobre a sua trajetória profissional. Eu sei que você sempre teve atuante no viés de inovação, de tecnologia, de gestão, e muita gente deve estar curiosa para saber um pouquinho da sua trajetória. Ixi, é uma longa história. São 35 anos de carreira na área de tecnologia, né? Na 35? realidade, 35 já. Comecei, na realidade, de baixo. Comecei como digitadora, né? Depois fui programadora júnior, programadora pleno, passei para analista júnior direto, não fui programadora sênior. Aí virei analista pleno, analista sênior, gerente de TI, gerente de desenvolvimento de sistema, gerente de governança. Virei, assim, acho que eu assumi todas as posições que tem dentro da área de tecnologia. E Legal. sempre trabalhei, na realidade, comecei na indústria, que eu comecei na Dupont do Brasil, e depois eu passei por 12 bancos na área de tecnologia. Meu viés muito forte foi sempre banco. E depois, no momento da minha carreira, eu resolvi entrar em outros segmentos. Aí eu fui atuar na área do governo, eu atendi o governo, atendendo lá fiz projetos para o governo, depois entrei no meio ambiente, eu entrei na área da saúde, eu entrei em vários outros tipos de negócio, entender como que é a TI atendendo esses negócios. Então, eu consegui ter uma experiência mais diversificada em relação de sair um pouco do sistema financeiro. Trabalhei com consultoria, prestei serviços para empresas. Eu fui dos dois lados, né? Eu fui cliente e fui prestadora de serviço. Fui dos dois lados que eu assumi dentro da área. E nessa trajetória eu sempre acompanhei muito a área de tecnologia, porque os próprios projetos que eu sempre fiz forçam a gente sempre a estudar e buscar essa transformação digital, inovação e agilidade. Então, eu sou da época dos mainframes, né? Sou da dinossauro. Eu passei por toda essa trajetória de mudanças na área de TI. Aí comecei com mainframe, era programadora COBOL, a da base, Natoro, depois eu fui para a plataforma baixa, fui para a internet, e hoje aí com a evolução da tecnologia, low code, no code, e agora a gente tem também a gente pode hoje fazer programações, aplicativos, né, que a gente pode desenvolver. Então, eu estou nesse mundo hoje, né, que eu estou vivendo hoje. E nessa brincadeira toda, são 35 anos, a tecnologia vai mudar cada vez mais. É um fato, né? A gente tem que estar preparando para tudo isso e a gente tem que buscar esse conhecimento o tempo inteiro. Então, por estar na área de TI e gerenciando muitos projetos na área de tecnologia, isso me força sempre a estudar, porque as próprias empresas buscam inteligência artificial, internet das coisas, né, porque quer melhorar seus processos internos, né, o pessoal quer buscar uma eficiência melhor operacional, quer proporcionar uma nova experiência ao cliente com o uso dessas tecnologias. Então, você precisa estudar como você vai fazer todos esses projetos. É o que eu estou fazendo agora, hoje, né, eu estou como diretora de TI, numa empresa que eu tenho que fazer toda essa transformação digital com todas essas tecnologias que eu acabei de falar agora. Então, realmente, o desafio é muito grande, mas eu adoro o desafio e porque eu gosto daquilo que eu faço, né? Legal. Mônica, talvez muitas das pessoas que vão assistir esse episódio ainda não conhecem o PMI São Paulo. Eu queria que você explicasse um pouquinho assim, qual que é a importância, o que é essa instituição, qual que é a relevância de ter uma instituição como essa no mercado e também o que te fez se interessar e entrar como voluntário alguns anos atrás, participando do desenvolvimento do PMI aqui no Brasil e aqui em São Paulo. Bom, o PMI é o Project Man Institute, uma das maiores entidades de gerenciamento de projetos do mundo. O PMI está em mais de 205 países e a gente tem mais de 14 mil voluntários no mundo, né? E mais de 600 mil pessoas certificadas, não, associadas Associadas. ao PMI Global. Então, é uma entidade muito robusta, na realidade. E o grande foco do PMI é promover, disseminar o conhecimento do gerenciamento de projetos. O PMI não levanta a bandeira se é tradicional, se é híbrido, se é agile, nada disso.
O PMI levanta como que a gente pode buscar o nosso Ways of Work, que é o triângulo de talentos que o PMI está promulgando no mundo inteiro. Ou seja, temos que buscar a nossa forma de trabalhar. Não importa se é híbrido, se é agile, se é cascata, enfim, a empresa tem que buscar algo que dê certo para ela. Mas para que isso funcione, você vai precisar de power skills. E esses power skills eu diria em duas grandes vertentes. Você tem que ter a soft skills, que é a questão comportamental, e a hard skill, que você precisa ter o conhecimento técnico. Para quê? Porque esses dois pilares vão sustentar o negócio. Então, é isso que o PMI está fazendo no mundo inteiro, promulgando a economia de projetos, que é capacitar as pessoas com habilidades e competências para transformar ideias em realidade. E quando você vai buscar esse conceito na literatura, transformar ideias em realidade, o que significa? Inovação. Então, é isso que a gente está agora como PMI Global, PMI São Paulo, é levar o quê? Essa transformação digital, essa inovação e com muita agilidade. E quando a gente fala ser ágil, não é fazer as coisas de qualquer jeito, entregando de qualquer forma ágil. Não, é a gente colocar o cliente no centro de tudo, o cliente é o mais importante para a gente, fazer entregas frequentes e contínuas, porém com qualidade. Então, é isso, todo esse movimento que está acontecendo no mercado, para que a gente consiga atingir isso. Porém, para fazer isso, a gente precisa fazer o quê? A gente tem que buscar a nossa forma de trabalho, não importa qual for ela. Né? Aquilo que funciona e dá certo para a empresa. Então, é isso que o PMI está fazendo, disseminando todo esse conhecimento, toda essa transformação. O próprio PMI global passou por uma transformação digital muito grande. Então, hoje, se você entrar no site do PMI, você pode fazer muitos cursos online. Mesmo a gente no PMI São Paulo, com a época da pandemia, a gente foi todinho, um capítulo foi para o virtual, a gente conseguiu manter o capítulo tranquilamente. A gente, inclusive, investiu na nossa infraestrutura, a gente foi para a nuvem também. Então, gente, nós fizemos investimentos e a gente se adaptou de uma forma muito perfeita em relação a isso. E isso, quando a gente faz esse trabalho lá dentro, a gente também está capacitando os nossos voluntários e a gente também está adquirindo novos conhecimentos. Então, eu já estou no PMI São Paulo há 12 anos, fiz uma carreira de voluntariado. Comecei como analista de projeto, gerente de programa. Eu fui diretora de eventos, eu fui conselheira de governança. E aí resolvi eu já fui direto para a presidência, não fui vice-presidente. Eu falei, vamos tentar. E aí um grande desafio, né? Por quê? Porque é a primeira mulher presidente do capítulo de São Paulo. Né? Não estou levantando nenhuma bandeira aqui de nada, não. Mas sempre foi caracterizado por mais um reduto masculino. E, de repente, a primeira eleição foi bem concorrida, e aí eu trouxe nessa gestão 60% de mulheres na gestão do capítulo de São Paulo. Que legal. Então, realmente, a gente trabalhou um dos quesitos do PMI, que está muito ligado aos ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que é promover, né, a inclusão digital, social, né, igualdade entre gênero, aquela coisa toda. Então, a gente fez isso dentro do capítulo. Então, eu trouxe muitas mulheres gestoras, inclusive conselheiras, vice-presidentes. Então, realmente, tá um momento muito feminino no capítulo. Legal, inclusive recentemente você foi reeleita, né? Então já estou aqui também Isso, para te dar os obrigada. parabéns. Tentei de novo, aí deu certo, a gente foi reeleita novamente aí na gestão, então tenho mais 2 anos pela frente. Agradeço aí todo mundo que me deu esse apoio, porque são os nossos associados, porque quem vota são os nossos associados. E os nossos associados são os nossos clientes, eles são importantes para a gente, né? Legal. Mônica, eu queria que você explicasse um pouquinho sobre as principais certificações que o PMI oferece e também que você explicasse, essas certificações, elas são exclusivamente para o profissional ou o PMI também certifica, por exemplo, processos ou empresas? Não, o PMI não certifica processos de empresa, ele certifica a pessoa. Tá. Ele prepara a pessoa para o mercado de trabalho. Né? Então, com o conhecimento de gestão de projetos. O PMI tem uma série de certificações. Se vocês entrarem no site do PMI Global lá, olhar certificações, tem várias. Tem para quem está iniciando dentro da carreira. Então, você pode fazer um CAPM, por exemplo, porque vai ter uma carga menor de exigência e de horas também, né, de projeto, porque você precisa comprovar que você tem experiência na área para você tirar a certificação.
porque você tem que pedir uma carta de elegibilidade lá para os Estados Unidos e te dá um prazo de 1 ano para você fazer a prova. Então, quem está iniciando na carreira pode fazer um CAPM. A partir do momento que você vai adquirindo mais experiência, você pode fazer o PMP, que é uma das certificações mais famosas aí do PMI. É o Project Management Professional. Né? Inclusive, você também é certificado, né? Então, essa é uma das certificações mais difíceis no mercado. Você que já fez a prova, você sabe. Eu também sou PMP. Eu ralei para fazer essa prova. Eu estudei 1 ano para fazer essa prova e ralando mesmo, fazendo simulado, estudando. Né? Só o livro da Rita lá é desse tamanho para estudar. Estudei pelo livro dela O também. livro da Rita também. Então, se alguém me perguntar assim, Mônica, a certificação fez diferença na sua vida? Eu vou falar, fez. Na minha, fez. Tanto é que fez que hoje eu consegui sair só no sistema financeiro que eu trabalhava, que eu só ia para banco. E eu queria aprender outras coisas. E quando eu recebi esse título, né, essa certificação como PMP, parece que, como é uma certificação internacional, parece que o mercado te reconhece que você tem o conhecimento necessário para fazer gerenciamento de projetos. Abre Isso portas, me abriu né? portas. Para mim, abriu. Né? Então, realmente fez diferença. Né? Então, eu já sou certificada há 12 anos, então mantenho a minha certificação e não tenho nenhuma intenção de mudar. Então, PMP. Aí você vai ser um gerente de programa. Você pode ser um gerente de programa também, se você quiser. Aí você tem que ter mais experiência. Você vai subindo na carreira, na realidade. Aí você tem uma outra certificação dentro do PMI. Você pode também tirar uma certificação de risco. Essa eu acho bem legal, porque a gente vive em risco. E agora, com essa complexidade desses projetos que a gente está vivendo com tecnologia, e essa junção de tecnologia, que esse monte de fornecedor, tudo junto, a gestão dos projetos estão mais difíceis, né? Porque estão mais complexos. Então, o gerenciamento do risco se torna fundamental em relação a isso. E eu adoro fazer exercício de risco, e eu faço muito exercício de risco com o time. Então, você tem, como analista de negócio, também existe uma certificação no PMI para formar o analista de negócio. Porque não adianta nada falar de TI sem atender o negócio. Então, a gente também tem essa certificação. Tem um PMI ACP, quem quer entrar na área de certificação Agile. Então, também é robusta a robusta, eu falo no sentido de parte teórica, para quem quer tirar a certificação. Né, porque ele englobou tudo praticamente de ágil, e tem as certificações do Disciplina Agile também, que é o seu Ways of Work, na realidade. Então, eu quero deixar uma coisa bem clara aqui, que o pessoal sempre me pergunta, o PMI é tradicional, os outros são ágeis. Não. Já vou deixar bem claro. Não. O PMI é agnóstico. Tudo que ele tem, na realidade, é aquele triângulo de talentos que eu falei, que é o Ways of Work. Ele não levanta a bandeira do tradicional, ele não levanta a bandeira do cascata, ele não levanta a bandeira do híbrido, ele não levanta o modelo do ágil, do Scrum, do Safe, do LES, o que vier aí, do Spotify. Ele levanta a bandeira, o que é melhor para a sua empresa, conforme a sua cultura organizacional. Então, isso eu quero deixar bem claro, porque o pessoal vê, porque o PMI é uma empresa... como é que é? É um elefante branco. Não, gente, o PMI está se mexendo muito, já se mexeu muito na realidade, e tem uma série de certificações que estão sendo divulgadas lá no site, você entendeu? Que é para você melhorar, você se certificar, ter o conhecimento necessário para que você seja inserido nesta economia de projetos, que é transformar ideias em realidade. Sim. Então, é assim, ele é agnóstico, essa que é a palavra. Ele vai te preparar para você usar qualquer tipo de metodologia. Aí vem as certificações. Eu tirei uma que é a DASM, Disciplina Agile Scrum Master. Ou seja, eu aprendi um conjunto de técnicas que eu posso usar conforme o meu projeto. Um projeto eu posso decidir que eu quero fazer ágil, mas um outro projeto que tem uma característica diferente, eu posso fazer tradicional. Por que não? Posso fazer, gente, não é porque... Só porque agora tudo virou ágil que eu vou jogar 50 anos de conhecimento fora, você entendeu? De jeito maneira, entendeu? Então, é saber fazer o uso do conhecimento. Legal, Mônica. Você falou um pouco do livro da Rita, né? Que eu também usei quando estava estudando para certificação. E acho que todo mundo que já se interessou por esse tema de gerenciamento de projetos, em algum momento já deve ter ouvido falar sobre o famoso Guia PMBOK.
Queria que você explicasse o que é o Guia PMBOK e se todas essas certificações que você comentou, que são oferecidas pelo PMI, se baseiam no conhecimento, no conteúdo que está no PMBOK. Ou não? Ah, não, é só a do PMP que é do PMBOK. Para a gente desmistificar um pouquinho tudo isso. Bem, o guia, eu quero deixar uma coisa bem clara também, que o pessoal faz uma confusão boa aí. Guia PMBOK não é uma metodologia. Não é. Se você acha que você vai pegar o guia PMBOK e vai fazer que é uma metodologia prontinha, você vai lá usar na sua empresa, esquece isso, que não é. Ele é um Verdade. guia das melhores práticas. A 7ª edição que saiu agora, ela está com um parzinho com a 6ª edição. Porque a 7ª edição foi uma ruptura muito Uhum. grande, porque a 7ª edição está focado muito mais no skill comportamental, Sim. né? Do que na parte técnica. E a parte técnica você pega lá a 6ª edição. Então, se você quer fazer um bom cronograma, ele vai te dar ele vai te dar assim, qual é a melhor prática para fazer um cronograma? Você vai seguir lá as entradas, ferramentas e técnicas e saídas. Como é que eu faço um bom escopo? Vai lá, né? E existe uma diferença: escopo do produto e escopo do projeto. Então, você vai fazer uma EAP. Como é que constrói uma EAP? Que é a estrutura analítica do projeto. Aquela visão do todo que você tem que fazer. Então, ele é um guia que ele vai te orientar como você pode gerenciar um projeto com qualidade. Então, ele vai te dar uma recomendação. Se você quer seguir ou não, aí fica a cargo da pessoa. Mas ele não é uma metodologia. E a 7ª edição, ela mudou bastante, porque ela incorporou muito essa questão dos domínios, né, de como que eu posso ter os domínios, que é a questão comportamental, como que um gerente de projetos, e não necessariamente não é mais a palavra gerente de projetos. Agora é o profissional de projetos, porque nós temos Uhum. 3. A gente tem os change makers, que são pessoas que precisam do conhecimento de gestão de projetos, mas não querem tirar certificação, mas precisam do conhecimento para transformar ideias em realidade. Uhum. Esses são os change makers. Então, eu posso ter um diretor, eu posso ter um líder tech, eu posso ter alguém que precisa fazer acontecer e precisa deste conhecimento, mas não quer tirar uma certificação. Uhum. Né? Então, o PMI tem aí um curso lá online de graça chamado Kickoff, que você lá em 40 minutos faz um treinamento e vai te dar o básico do que é o gerenciamento de projetos. Você tem lá os NextGen, que é um outro público que está entrando. O que é esse público? São pessoas que estão entrando agora na área, são os NextGen, e não tem nada a ver com idade. Uhum. Eu posso ter uma pessoa com 80 anos entrando na área de gerenciamento de projetos, ele vai ser um NextGen. E você tem o gerente de projetos. Então, hoje, a gente não fala mais o gerente de projetos, a gente fala o profissional de projetos, porque ele tem essas 3 categorias. Então, na realidade, o gerenciamento de projetos saiu da seara do gerente de projeto e ele abarcou todo mundo. Uhum. E isso é uma grande diferença. Legal, legal. Você está falando bastante sobre as pessoas que estão entrando no mercado de gerenciamento de Sim. projetos. E até pela certificação que eu tenho, muitas pessoas vêm e me perguntam, Hugo, tô querendo entrar nisso, por onde eu começo? E aí elas sempre me dão 2 opções. Você acha que eu faço um curso preparatório para a prova do PMP ou eu ingresso, por exemplo, numa pós-graduação em gerenciamento de projetos? O que você acha? Que conselho você daria para uma pessoa que está com esse dilema agora? Primeiro, a pessoa precisa saber o que ela quer. Ela quer tirar o PMP ou o que ela quer da vida dela primeiro. Primeiro, ela tem que definir isso. Se ela quer realmente focar o PMP, você entendeu? Se for entrar no preparatório, se prepara para estudar. Porque a carga de matéria é grande. Quem falar que não é, mas é. Você entendeu? Concordo. Tem que estudar muito. E se você não bater 85% do simulado, não vá fazer a prova, que você vai bombar e você vai perder $450. Se for 550, né? Então, é assim, para quem quer tirar, quem precisa iniciar na área, não necessariamente já precisa tirar o PMP. Depende do que a pessoa quer. Quando você está iniciando na área, você pode fazer uma pós-graduação em gestão de projetos, que pode fazer, e depois, quando você precisa ter um pouco de prática para você buscar essas certificações, porque o PMI vai pedir isso na carta de elegibilidade. Então, você vai precisar ter você vai precisar ter horas. Então, como você quer iniciar? A primeira coisa, faça um curso de gestão de projetos. Pode ser um preparatório ou pode ser um curso de gestão de projetos. Pode fazer pode fazer uma pós-graduação, por exemplo.
Vai fazer uma pós-graduação em gestão de projetos para ter essa visibilidade. E já começa a procurar alguma coisa na área, como analista de projetos. Então, geralmente, você pode entrar num PMO, que é um escritório de projetos, ou você pode entrar como analista de projetos, sem ser um PMO, para começar a aprender a gerenciar projetos. E quando você tiver essas horas de trabalho, busque uma certificação, porque o PMI vai pedir isso. E não entre nessa prova de qualquer jeito. Se entrar, vai bombar. Eu já estou cansada de ver gente bombando nessa prova e perdendo dinheiro. Porque é prova difícil, são 200 questões, o PMP, são questões situacionais. Você tem que pensar como americano, né? E o brasileiro tem outra forma de gerenciar as coisas. Né? Então, assim, tem a questão cultural aí no meio, você tem que pensar. Até o livro da Rita fala, você tem que pensar como, né, os PMInos, tá escrito lá no livro. E é assim mesmo. Se você não fizer, você não vai fazer a prova. Então, você tem que estudar porque custa muito caro. E qualquer prova do PMI, eu vou falar, não entre despreparado. Estude, né? Porque assim, eles vão, assim, é difícil. O PMP, eu acho que é a prova mais difícil que tem. Mas quando você tira também dá um alívio. Eu mesmo, quando eu fiz a minha prova, eu comecei 1h30, terminei às 6. Eu saí acabada da prova, né? Saí bem cansada, né? Mentalmente cansada, porque 200 questões você tem que ter raciocínio rápido. Você tem que treinar a cabeça para fazer isso. Então comece assim, faça uma pós-graduação, ou quer buscar um preparatório, vá com disposição para estudar, ou entra numa pós-graduação e procure algo na área. Por quê? Porque se você for tirar a certificação, vai te pedir essas horas de trabalho. Assino embaixo de tudo que você falou, Mônica. Eu tenho algumas certificações em algumas áreas distintas, tanto de gerenciamento de projetos, engenharia, tecnologia, mas eu posso falar que a prova do PMB foi a mais difícil que eu já fiz até hoje. É porque ele é situacional. Sim. E você tem que pensar rápido, porque você tem timing para fazer. Chegou uma hora, quando eu fiz a minha, eu nem, como é que é? Não sei você, mas assim, eu não voltei para corrigir o que eu coloquei. Não dá O que eu tempo. coloquei, eu falei, quando eu apertei lá a última, ela assim, vai, seja o que Deus quiser, porque mentalmente você fica muito cansado. Sim. Porque como a prova é situacional, você tem que pensar de um lado A, lado B, lado C, e ler as perguntas lá, as respostas. Então você tem que treinar para isso, né? Você tem que treinar a cabeça para isso. E eu treinei 1 ano, juro por Deus, estudei muito. Estudei bastante para a prova, né? Então, meu conselho é estuda, não vá fazer essa prova. Não sei quem consegue estudar em 2 meses fazer a prova. Sinceramente, eu sou meio Caxias para estudar. Eu pego uma coisa de seco, você entendeu? Se eu não me sinto segura, eu vou lá e volto e estudo de novo. E o volume de matéria é muito grande. Não, mas não vamos assustar também o pessoal que tem interesse. É É verdade. difícil pra caramba, mas dá pra passar. Ó, Não, aqui tem 2 exemplos de pessoas que passaram. Não, dá para fazer, mas projeto a gente não vem de sonho, né? Então, é assim, tem que estudar, gente, é isso. A regra é essa, estuda. Vai conseguir passar? Passa, mas tem que estudar, é isso. Legal. Mônica, mudando um pouquinho de assunto, eu vi uma iniciativa do PMI focando na parte de mentoring. Eu queria te perguntar assim, o que é esse projeto e a importância da mentoria no desenvolvimento profissional de pessoas que estão querendo engajar, por exemplo, nessa área de gerenciamento de projetos. O PMI São Paulo, ele tem um programa de mentoring há muito tempo, que é para ajudar as pessoas a se desenvolverem na carreira. Então, é um programa que a gente tem lá dentro, que o mentor vai acompanhar com o seu mentorado para esclarecer dúvidas em relação ao momento atual da vida profissional dele, quais são as dúvidas que ele tem, ingressar na carreira, ou então ele já está na carreira e não, às vezes quer apoio de como ele pode resolver determinadas situações. Então, o mentor é uma pessoa que vai orientar, vai ajudar, vai colaborar para desenvolver essa pessoa. Então, nós fizemos esse programa no PMI São Paulo de Mentor, sempre é muito sucesso esse programa, chega a 60 pessoas mais ou menos. Caramba. Chega bastante gente. Eu mesma já fui mentora 3 vezes nesse programa, né? Eu fiz o piloto, participei do piloto, depois fiz mais 2 vezes, mas por questões de tempo agora não dá. Mas eu acho que é um programa lindo. Por que ele é lindo? Porque você vai ajudar a desenvolver pessoas, né, para que elas consigam exercer as suas atividades profissionais de uma forma mais madura, assertiva, e você compartilha também suas lições aprendidas, então para que as pessoas possam se desenvolver melhor. Então, eu aconselho, né,
Quem quiser fazer o programa de mentoring no PMI São Paulo, todo ano a gente abre esse programa, venha fazer parte de tudo isso, porque é muito bacana. Para quem é associado, a participação nesse programa Quem é associado do PMI São Paulo, porque é um é benefício. gratuito. Para quem já é associado. Sim, porque é um benefício Tá. que a gente entrega, né, para o nosso associado. Legal, Tá bom? legal, legal. Mônica, eu ouvi uma frase, eu vou até ler na íntegra. Eu Ok. queria que você comentasse um pouco sobre ela. Uma frase que eu achei muito interessante, que fala assim: mais difícil do que fazer é saber o que fazer. A gente até estava falando um pouquinho sobre isso antes de começar aqui a gravação, né? E eu queria te perguntar, assim, dá para cravar que o planejamento de projetos vem exatamente para dar essa clareza na cabeça de um gerente, de um gestor, de um diretor? Sim. Por quê? O grande foco aqui é você, primeiro, ter o plano estratégico da empresa. Você tem que montar. É o que eu faço no PMI, o plano estratégico da empresa. E ter a capacidade de enxergar todas aquelas estratégias e transformar em projetos. Então, você vai traduzir todas as suas estratégias, qual mercado você quer investir, para onde vamos. Né? Porque o plano estratégico ele te dá isso, onde estamos e para onde vamos. Uhum. É a nossa missão como empresa e para onde a gente quer ir, que é a nossa visão. É isso que o plano faz. Com uma análise por trás de mercado, de concorrência, de competição, de um monte de coisa. E aí a gente tem que pegar tudo isso e traduzir em projeto. Quem vai tocar, quem vai fazer, quais são os recursos, aquela coisa toda. Então, sim, dá para fazer, porque você vai saber. Aí vem 3 conceitos que eu gosto muito de falar. Primeiro é eficiência. Vamos fazer as coisas da maneira certa. Não inventa roda. Por que vai inventar roda? Se gerenciar projeto, você pode fazer de uma forma ABC, conforme as melhores práticas. E quando a gente fala melhor prática, o que quer dizer isso? Uhum. Às vezes as pessoas me perguntam. Melhor prática é uma prática que já foi testada no mercado e dá certo. Então não inventa a roda, não perde tempo. Vai lá, se fazer cronograma é assim que faz, por que você vai ficar perdendo seu tempo? É assim que faz cronograma, acabou. Vai lá, aproveita, aprende, porque você corta caminho e vai mais rápido. Uhum. Então, esse é o conceito da eficiência. Vamos fazer as coisas da maneira certa. Tem um conceito que eu gosto muito da eficácia. Vamos escolher os projetos certos. É aqueles projetos que vai alavancar a empresa. Então, é isso. Você tem que alavancar. É por meio de projetos que você vai levar a empresa num novo patamar, onde você está numa situação atual e vai levar numa situação futura. Então, é isso que é o conceito da eficácia. Eficácia é vamos escolher os projetos certos, aquele que de fato que vai agregar. Para quê? Para você ter efetividade. O que é efetividade? Para você ter resultado. Esse resultado vai se transformar em benefícios tangíveis, ou assim, vamos ter um melhor desempenho financeiro, ou intangível. Você teve uma melhoria de imagem, por exemplo. Uhum. Então, projeto é isso, é para trazer, tirar as pessoas da zona do conforto, na realidade, e a gente movimentar a empresa, né, e levar ela para o novo patamar. Dá para fazer isso? Dá. Porque eu faço isso no PMI São Paulo. Legal. Não, é isso. Mônica, eu estava ouvindo alguns relatos de pessoas que participaram de um workshop recente sobre OKRs do PMI aqui de São Paulo. Eu fiquei muito feliz com um dos relatos em que o participante falou que esse conceito trouxe muita clareza no planejamento para ele e para sua equipe. Eu queria que você explicasse um pouco assim, o que é esse conceito, o que é essa sigla OKR e como aplicar esse conceito na prática do gerenciamento de projetos e gerenciamento de equipes. Bem, OKR quer dizer objetivos e resultados chaves. Então, né, do objetivo é aquela sua estratégia que você define no seu plano estratégico. Por exemplo, eu quero ser a melhor empresa de São Paulo na área de serviços, serviços de delivery de pizza, por exemplo. Tá bem, o escopo bem delimitado. Estou dando um exemplo qualquer aqui, tá bom? E eu vou ter os meus resultados chaves. Na realidade, você pode usar aí, eu gosto muito de usar, não é obrigado a usar, mas os KPIs. Uhum. Porque pelos KPIs, você vai medir o processo dentro da empresa, até para saber se o seu processo dentro da organização está funcionando. Porque quando você desenha um processo, o resultado de um processo, ele tem que trazer um resultado, e geralmente você vai trazer um indicador. Então, por exemplo, esse exemplo que eu dei aqui para você.
quais são os resultados chaves? Então, entregar a pizza no menor tempo, entregar a pizza no melhor tempo possível. Então, eu vou ter um processo de entrega. Então, qual vai ser esse processo de entrega? E você vai medir esse processo. Então, eu gosto muito de usar com KPIs, porque é uma forma de eu medir se a minha empresa está trabalhando de uma forma correta e se os processos estão definidos, estão dando resultado. E se eu não conseguir atingir aquele resultado-chave, é porque algum processo dentro da organização não está funcionando direito. Então, você pegar os KPIs, usar nos resultados chaves, até se recomenda fazer isso. E o objetivo, que é a sua estratégia, que é aumento de receita, ou quero ser a melhor empresa do Brasil, aquela coisa toda, então você consegue medir como que a sua empresa está funcionando. Você consegue enxergar isso muito bem. E os objetivos-chave, o resultado-chave tem que ser metrificado. Né? Por exemplo, o objetivo, não necessariamente, eu quero ser a melhor empresa do Brasil, por exemplo. Mas para eu chegar nisso, quais são os resultados chaves? Aí você precisa metrificar. Não, então, eu tenho que aumentar minhas vendas, eu tenho, no prazo de 2 anos, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, mas com métricas. E essas métricas, o que eu volto a falar, vai estar dentro de um processo, dentro da organização, um ou mais processos, para você conseguir chegar naquele resultado. Então, na hora que você vai medir o seu OKR, e você vê que os seus resultados chaves não foram atingidos, você vai perguntar por quê? O que está acontecendo? Quem que participa disso? Porque o OKR você desmembra para a organização como um todo. Aí você vai saber, quando você consegue ter essa visão, essa estrutura organizacional, como é que é? Envolvendo organograma com todo mundo, você vai começar a mapear quais são as áreas ou as áreas que estão pegando que não está funcionando direito. E eu acho isso ótimo. Entendeu? Uma coisa simples, fácil e que dá resultado. Eu faço isso no PMI, eu tenho. E ó, não é a quantidade de OKRs, hein? É escolher, é o conceito da eficácia. São os OKRs certos que vai levar a sua empresa para um novo patamar. Máximo 4 OKRs, e não se esqueça, a cada 3 meses, você revisitar esses OKRs, porque se nos 3 meses a empresa não se movimentou, não conseguiu, alguma coisa não aconteceu, porque tem alguma coisa que está errado. Então, tem que parar, revisitar e ver o que está acontecendo. Então, essas são as melhores práticas de gestão de OKRs. Né? Muito bom, muito bom. Mônica, recentemente saiu uma pesquisa do LinkedIn mostrando algumas principais profissões para esse ano de 2022. E uma delas é o coach ágil, o Agile Coach, né? E eu queria que você explicasse um pouquinho assim, o que são exatamente essas metodologias ágeis, que você até já comentou um pouquinho sobre elas, e o que exatamente faz esse instrutor ágil dentro das empresas. O Agile Coach é uma pessoa dentro da organização que vai ajudar a equipe, né, a remover impedimentos. Ele também vai ser uma pessoa responsável também para desenvolver pessoas. O grande foco da agilidade são pessoas. Uhum. Então, as pessoas têm que aprender a trabalhar juntas, de uma forma flexível, se adaptarem, melhorarem a sua forma de trabalho. É assim que a equipe vai se tornando mais ágil, à medida que as pessoas vão se ajustando. Né? Porque eu já sei como que você trabalha, o que dá certo, o que dá errado. Né? A equipe toda já sabe como cada um funciona. Quando a equipe vai se ajustando, aí você vai se tornando mais ágil. Então, nesse sentido, o Agile Coach, dentro dos projetos, ele vai ajudar a desenvolver essas pessoas. Então, ele é um apoiador. Né? Ele vai lá, pessoas que precisam de mais apoio, na realidade, para desenvolver mesmo, porque às vezes não tem aquela maturidade, então ele vai ajudar a desenvolver pessoas. Além disso, ele vai ajudar também a remover impedimento. Aí o pessoal está fazendo algum projeto, está com algum problema, a equipe também ela vai ter uma limitação, porque a gente vai até um certo ponto, a gente sabe disso, aí a gente tem que fazer o escalation, às vezes para resolver problemas que foge da alçada da equipe. Então, o papel do Agile Coach também é ajudar nesse processo. Agora, no Scrum, que saiu a versão 2020, o papel do Scrum está se aproximando mais de um Agile Coach. Não é mais o Scrum, que é você seguir os processos, né? Seguir as cerimônias. Ele é um guardião das cerimônias Scrum. É muito mais que isso agora. Agora ele vai ter que desenvolver gente, né? E vai apoiar nesse desenvolvimento. E, na realidade, a gente precisa disso. Né? Preparar as pessoas para saber trabalhar nesse contexto totalmente diferente. Por que é diferente? Porque no modelo tradicional, a gente está acostumado que você tem um chefe e você executa.
Neste modelo não é assim, não. Você tem que abrir a boca, você tem que falar se está certo ou não, você tem que ter uma postura mais participativa e tomar decisões. Então, é uma forma de trabalhar completamente diferente. E se não tiver pessoas orientando, ajudando, desenvolvendo, a coisa não anda. Não adianta que não vai andar, não, porque não estamos acostumados com isso. Sim, sim. Não, e eu queria até que você explicasse um pouco mais sobre a metodologia Scrum. Se o Scrum é uma metodologia ágil e quais são os principais elementos desse framework. Porque imagino que muita gente que está assistindo esse videocast já escutou falar dessa palavra, mas assim, não tem muita ideia exatamente do que significa. E de como colocar isso em prática Tá. também, né? Na realidade, o Scrum é uma metodologia de gerenciamento de projetos de software. Tá. De gerenciamento de projetos de software. Ele tem 3 papéis. Ele tem lá o PO, que é o Product Owner, ele é o guardião do produto. É ele que vai definir o que ele vai querer que seja entregue no produto. Você tem o Scrum Master, que está se aproximando mais de um Agile Coach, porque na versão anterior, 2020, se vocês pegarem o guia, que está publicado, está na internet, aí isso é fácil de achar, o papel dele era remover impedimentos e ele era o guardião das cerimônias Scrum. Ele era isso. Agora, a partir de 2020, quando foi feita uma revisão no guia, ele mais que isso, né? Antes ele removia impedimento também, mas agora ele é esse formador de pessoas. Uhum. Então não é mais aquela pessoa que fala assim, fez o sprint, fez isso, fez aquilo. Não. Batedor de bumbo, né? Não, não é mais isso não. Então agora ele vai ter um olhar de pessoas, Legal. né? Então, e você tem o time de desenvolvimento, que é a equipe que tem que ser multifuncional, você tem que ter todos os elementos dentro dessa equipe, e essa equipe que vai falar como fazer, o que fazer, vai ser o PO, e o como fazer vai ser o time. Então, você tem lá 3 pessoas. Você tem 5 cerimônias Scrum. Primeiro é o planejamento da daily. Aqui tem todas umas regrinhas para isso aqui. Então, vamos pegar uma daily comum aqui de 1 mês. Então, você vai fazer um planejamento de 1 dia, 8 horas. A parte da manhã, você vai ter lá o que fazer, que é o planejamento da sprint. E à tarde, as outras 4 horas, se divide o planejamento, né? Não é de manhã ou à tarde, são 4 horas de planejamento, o que fazer, e quem vai ditar as regras vai ser o PO, e depois você vai ter mais 4 horas para falar o como fazer, que aí vai entrar o time de desenvolvimento, né, que vai fazer o como fazer. É o time que faz. E outra coisa, não tem chefe, hein? O PO não manda no time de desenvolvimento, o Scrum Master não manda no time de desenvolvimento, ninguém manda em ninguém aqui, todo mundo aqui é independente. Então, você faz a reunião de planejamento da sprint, e define o que e o como fazer. Depois disso, você vai ter a sprint propriamente dita. Então, é uma sprint geralmente dura 1 mês. E olha que agressivo 1 mês. E nessa sprint, o que acontece? Você faz as famosas dailies, e as dailies, gente, funciona. É uma maravilha essa daily, porque força a comunicação, alinha a equipe, todo mundo está conversando, é uma maravilha. Eu adoto nos meus projetos, não totalmente o Scrum, mas funciona muito como comunicação. Então, a daily, aquelas 3 famosas frases, agora a partir de 2020 caiu fora. Não tem mais aquilo. Na realidade, eu faço a seguinte pergunta para o meu time quando eu uso isso: o que está pegando agora no projeto? Né? Quais são as nossas dores que precisa resolver como time? Então a gente lá diz, você pode usar o Kanban, né? Um Kanban eletrônico, o Trello, ou você pode usar post-it, do jeito que você quiser, para ficar controlando, abrindo essas dores. Então, você vai fazer a daily, na realidade. Depois disso, você vai ter uma outra cerimônia, que quando você terminou isso, você vai sentar lá com o PO e vai falar assim para ele, olha, tá pronto, né? Então, o que é, essa outra cerimônia, você vai sentar, todo o time vai sentar e vai falar assim, ó, tudo que a gente combinou lá atrás no planejamento da sprint, a gente vai fazer agora prova dos 9. Será que a gente está entregando o que a gente combinou? Então, é neste momento, é muito importante esse momento, hein, que pode ter alteração, né? E essa alteração, o que acontece? Se for uma alteração cabível nesse prazo de 1 mês, então a equipe pode assumir o risco e fazer. Se não der, volta lá para o produto backlog, tem uma repriorização, né, e vai para a próxima sprint. E tem lições aprendidas, que o time vai sentar, vai conversar, e vai falar o que deu certo, o que deu errado como time, para que na próxima sprint as pessoas se ajustem, né? E dessa forma a equipe vai ficando mais ágil.
E você tem as entregas, você tem 3 entregas. Você tem o produto backlog, que é o PO que coordena, que é da responsabilidade dele. Você tem o backlog da sprint, que são as atividades que têm que ser feitas, e quem faz isso é o time que faz isso, e você tem um incremento de software. Então, são 3 entregas que tem. Então, ele é um modelo simples de entender, mas para colocar na prática, você precisa treinar as pessoas. Eu vejo muito mais no time de desenvolvimento, porque de repente o Uhum. time tem que definir o seu planejamento, tem que tomar decisão, cada um tem que falar o que vai fazer, trabalhar de uma forma harmoniosa no prazo no mês para estar entregando aquele incremento de software. Então você tem que preparar a gente. E o Scrum, por isso que o papel do Scrum, mais como um Agile Coach, ele vai ajudar dentro desse processo. Maravilha. Mônica, o conhecimento de gestão de gerenciamento de projetos ele é muito tradicional, muito consolidado. E a gente percebe a tecnologia, né, a digitalização entrando em todos os segmentos de mercado. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse avanço da tecnologia na gestão de projetos. O que tem de novidade? Abriu até o sorriso aí, né? O que tem de novidade que envolva tecnologia na gestão, no gerenciamento de projetos? Se está se falando muito em tecnologia, em gerenciamento de projetos, sobretudo em internet das coisas, inteligência artificial, entrando nos nossos processos do dia a dia, RPA, processos que podem ser automatizados e deixando para quê para o ser humano? É o core business, né? Atividades rotineiras, como fazer status report, que é uma atividade rotineira que você tem que fazer Sim. toda semana. Então, você pode automatizar muitos processos e você libera o profissional de projetos para realmente ficar no core, que é o projeto, ficar se preocupando em tomar as decisões. E eu vou falar uma coisa para vocês aqui agora: maiores informações sobre isso, mais informações. Nós estamos fazendo o 20º Seminário Internacional de Gerenciamento de Projetos do PMI São Paulo, e o tema do seminário este ano é Além das Fronteiras, um olhar no futuro. Um olhar do futuro da sociedade e do gerenciamento de projetos e da tecnologia. Então, eu vou aproveitar a deixa que você me deu aqui Claro, com agora. certeza. A gente vai ter, nós vamos ter mais de 60 palestras falando sobre gerenciamento de projetos. A gente está falando projetos além da Terra. Nós estamos trazendo gente falando de projetos espaciais. Estamos trazendo a Natura, estamos trazendo o Instituto Eldorado falando de projetos de inovação. Vai ter um painel só de presidentes focado na área de tecnologia falando desses projetos. A gente está trazendo o pessoal do Itaú para falar o que está acontecendo de mudança lá dentro. A gente está trazendo, a gente vai falar de ESG, vamos falar de governança, nós vamos falar de PMO também, vamos falar do Modern PMO, vamos estar falando sobre isso. Vamos falar de internet das coisas, inteligência artificial, vamos falar de Big Data. Então, respondendo a sua pergunta, eu tenho um seminário de mais de 60 palestras, mais de 10 painéis que a gente tem, Legal. mais de 10 workshops, na qual a gente já está chegando a 1.000 pessoas, passamos a 1.000 pessoas, e a gente vai discutir todo esse futuro do gerenciamento de projetos. Aproveito, faço o convite para todos, venha participar, porque é uma oportunidade. A gente trouxe gente aí de um monte de lugar, inclusive a gente tem 2 keynote speakers, né? A gente trouxe um da Sonda Espacial Rosetta, falando projetos além da Terra. Estamos trazendo também o nosso keynote speaker do Canadá para falar de agilidade. Então, tudo isso a gente vai debater lá. É muito assunto legal para falar. Legal, vamos colocar na descrição então desse vídeo, Tá como bom. que as pessoas podem fazer a inscrição. E esse seminário vai acontecer em quais dias? 17 e 18 de novembro, a partir do meio-dia, abre o credenciamento e vai terminar lá para umas 9h30 da noite. Então, é um momento muito de network, muito, gente. É mais de 1.000 pessoas tendo no mesmo espaço. Então, a gente tem mais de 250 empresas lá dentro fazendo. Nossos patrocinadores, estamos aí com a editora Brasport aqui fazendo conosco, outros patrocinadores. O Senac também está fazendo, é o nosso maior patrocinador do evento. Vai ser lá no Centro de Convenções, no Senac Santo Amaro, que é um lugar muito bacana, grande, dá para parar carro, tem estacionamento, né, tem 4 restaurantes, então tem uma infraestrutura maravilhosa. Então, gente, é uma oportunidade única, que é a nossa volta ao presencial, depois de 2 anos, praticamente, né, por causa da pandemia, momento da gente reencontrar não só a comunidade de gerenciamento de projetos, mas encontrar as pessoas, né? Porque gerenciar projetos é para a sociedade. E
A missão do PMI São Paulo é atender a sociedade como um todo e impactar a vida das pessoas. Maravilha. Mônica, eu vou aproveitar então toda a sua experiência internacional. Eu sei até que vários palestrantes internacionais estarão nesse seminário, nesse evento. E eu queria te fazer uma pergunta, porque a gente escuta falar muito que os brasileiros, como um todo, são muito criativos, mas que eles pecam muito no planejamento. E aí, com a sua experiência internacional, no quesito de gerenciamento de projetos, na prática, isso se confirma ou não? Como que a gente está posicionado aí em relação ao resto do mundo? Olha, eu vou te falar uma coisa, tem de tudo. Você tem empresas extremamente organizadas, né? Até às vezes engessada, né? Na Uhum. hora dessas metodologias, mas tem empresa que não tem nada. Então, sim, brasileiro é criativo, é muito criativo. O brasileiro sempre dá um jeitinho, vamos fazer assim, vamos fazer assado, e faz de alguma maneira, né? Mas eu vejo uma mudança no mercado em relação a isso. Por quê? Está caindo a ficha das empresas que trabalhar deste jeito perde dinheiro. E quando começa a mexer no bolso, as pessoas começam a parar, falar, opa, peraí, vamos começar a organizar aqui? Por quê? Porque o Sim. dinheiro vai embora. Se você começa a trabalhar de uma forma desorganizada, Uhum. que você tem retrabalho. E retrabalho é custo. Você vai ter que botar mais gente, você vai ter que fazer mais, você tem que tomar muitas ações, isso vai envolver custo. E o pior, sabe o que é o pior de tudo isso? Vai afetar o cliente. Uhum. Peça uma empresa de software, se o sistema está dando erro toda hora, está instável, não consegue fazer as operações. É o seu cliente que vai estar lá na ponta reclamando e você vai estar perdendo o negócio. Então, as empresas estão, eu vejo, sim, ainda tem de tudo no mercado, mas eu acho que as empresas estão vendo que perde dinheiro. Então, a gente não pode mais trabalhar dessa maneira. Tem que profissionalizar, né? Tem. Então, por isso que a demanda de profissionais de projeto vai aumentar, porque a gente está no momento de transformação digital, está ligado muito com a agenda da ONU 2030, que são os Uhum. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e que a gente tem que promover aquela série de ODS, que tudo isso tem que ter projetos para fazer tudo isso, para fazer essas mudanças. E projeto, gente, não é só TI. Projeto é qualquer coisa que você Uhum. precisa entregar. Então, a gente fala que só projeto, eu só acho que é tecnologia da informação. E não é verdade. Construir uma casa é um projeto. Sim, é um mito que precisa de cair, né? Então, projeto não é só tecnologia. Então, quando a gente aprende como gerencia, não precisa ser um especialista, mas tem o conhecimento básico necessário, você vai trabalhar melhor. Aliás, vou falar uma coisa para você. Eu gosto muito de aplicar a teoria na prática e fazer o inverso. Por quê? Porque você aumenta a qualidade da sua entrega, porque você faz com uma coisa mais embasada, né? E outra coisa, você não inventa roda. Sim. Você pega assim, eu vou te dar a área psicologia, que fala, tem todo um estudo comportamental de como gerir pessoas. Você acha que eu vou inventar uma nova teoria de como que eu vou liderar pessoas? Você concorda? É. Você vai ler literatura, já tem muita literatura, artigo científico falando. Você tem que aproveitar o que tem de melhor lá e como você pode aplicar no seu dia a dia. Esse que é o segredo. Mônica, eu vou aproveitar esse seu gancho aí, essa sua deixa, para te perguntar uma coisa, porque a gente fala muito do sucesso no gerenciamento de projetos, mas na minha visão, é, esse termo, o sucesso do projeto, está intimamente relacionado ao sucesso na gestão de pessoas. Sim. E a gente vive hoje um momento de muitas quebras de paradigma, de muitas mudanças de comportamento. E eu queria que você falasse um pouco exatamente como que toda essa disrupção da sociedade impacta, afeta o dia a dia do gerente de projetos. Olha, você quer ser um GP na sua carreira, você precisa saber liderar pessoas. A liderança é fundamental, é isso que vai fazer a diferença. Por quê? Você, como líder, você precisa mostrar para onde vamos. E para onde vamos, precisa deixar claro para todo mundo qual é esse caminho. Porque se você não mostrar, as pessoas não vão e não vão conseguir atingir aquilo que você precisa. Então, o poder da comunicação. Quando o Guia Pembroke fala que tem que ter 90% da comunicação, eu já falo que é 100% da comunicação, entendeu? Porque se você não comunicar, É. e existem várias formas de comunicar, né? Aí tem todo um estudo por trás disso também. Mas se você não comunicar, não falar e deixar claro, e saber falar claro, atingindo todo o público, porque assim, você pode falar e às vezes as pessoas não entendem o que você está falando. E Uhum. outra coisa, quem conta um conto, aumenta um ponto. Tem mais isso. As pessoas começam a entender as coisas erradas. Então, assim, você tem que comunicar e deixar claro. Gente, nós vamos para cá.
e a gente está aqui. E o que a gente vai ter que fazer? Isso, isso, isso. E saber, eu falo que gerenciar pessoas é um jogo de xadrez. Você tem que saber colocar as pessoas nas posições certas, cada um fazendo o seu papel. E eu sempre falo para minhas equipes: não tem aqui o melhor. Todos são melhores, porque a falta de um vai quebrar o jogo. Então a gente Uhum. é um time. Esse espírito de time, o gestor precisa colocar como time. A gente é um time. Então, ou o time perde ou o time ganha, você entendeu? E todo mundo tem que estar trabalhando junto. Então, e trabalhar com pessoas não é fácil. Às vezes a pessoa acorda meio mal-humorada, tem Uhum. pessoas que cada um tem o seu jeito. É aí que vai entrar algumas habilidades comportamentais, por isso que o Guia Pembroke fala muito, que o Fórum Econômico Mundial mapeou quais são os soft skills dos profissionais, não importa se é GP ou não, do século 21. E muito essa questão da resiliência, da flexibilidade que você precisa ter, visão analítica, pensamento crítico, inovador, né? Saber trabalhar em equipe, esses skills que a gente precisa para estar neste século 21. Então, realmente, é assim, não é só o hard skills, mas também o soft skills é muito importante dentro desse contexto. Queria ter mais tempo, Mônica, Já para a falou gente ficar bastante. mais muito tempo aqui conversando. Muito, muito bacana conversar com você e trazer todos esses temas de gerenciamento de projetos e ver também o quanto que os soft skills, né, todas essas habilidades de gestão de pessoas e a tecnologia têm agregado valor no gerenciamento de projetos. Obrigado por ter aceitado o convite. Obrigada. Chegamos ao final aqui do nosso bate-papo, mas não posso deixar de divulgar um livro que teve uma participação Ah, sua. obrigada. Tenho certeza que todo mundo que está assistindo essa gravação aqui, esse videocast, gostou muito de você e quer aprender, entender um pouquinho mais. O nome do livro é Sistemas de Informação, Gestão e Tecnologia na Era Digital. Quer falar um pouquinho sobre esse livro? Sim, é um livro que eu sou uma das organizadoras do livro, eu e a professora Ilana, e a gente tem um convite aí mais de uns 15 professores da USP. E esse livro é tudo isso que a gente falou até agora. Ele vai falar de Legal. internet das coisas, ele vai falar de governança, ele vai falar de big data, ele vai falar como que a gente, né, o que é essas tecnologias, né? Então ele fala o que é essas tecnologias e como você vai fazer a gestão dessas tecnologias. Então, esse lançamento do livro vai ser no Seminário Internacional de Gerenciamento de Projetos. Agradeço, editora Abrasport, nosso Sérgio querido. Assim, ele é ímpar assim, em relação a promover o conhecimento, investindo na parte, né, de editar livros nesta área. Né? Meu muito obrigada, não tenho como deixar de agradecer, porque realmente ele é fantástico. E, pessoal, venha no Seminário Internacional, que o livro vai estar lá e a gente vai estar divulgando. E vai ter um momento de autógrafo também. Vai ter momento autógrafo também. Legal. Vai Mônica, ter. muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite. Foi maravilhoso. Tá ok, muito obrigada e obrigado pelo convite. Qualquer coisa eu estou à disposição e eu espero você lá no Seminário Nos vemos lá Internacional. no cenário. Ok, muito obrigada. Maravilha. Pessoal, muito obrigado a todos vocês também que participaram de mais esse episódio do Go Talks. Se vocês ainda não se inscreveram nas nossas redes sociais, façam isso agora para receber os próximos episódios que serão com convidados tão incríveis quanto foi a Mônica Mancini. Muito obrigado. Tchau, tchau.